Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Pedro Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Na Língua do P. Então, eu fui analisando um pouquinho e fui pensando que tipo de vídeo que eu podia fazer hoje, o que eu ia falar, o que eu ia fazer. E aí eu decidi falar sobre uma coisa que eu amo demais, que eu gosto muito e o quanto isso refletiu ou influenciou minha vida de algum jeito, em algum aspecto. Então eu vou falar com vocês hoje sobre os 10 musicais da minha vida, que de alguma forma pra mim foram importantes, ou enfim. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles, beleza? Antes da gente já começar a lista, não se esquece já de dar like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, já comenta aí embaixo de algum outro tema que você quer ver aqui no vídeo, beleza? Fechou? Vamos partir então? O primeiro que eu vou falar aqui com vocês é um musical que, pra quem gosta de musical, é quase que, tipo, hoje em dia já é obrigatório você assistir, porque ele é muito incrível, é muito maravilhoso e virou meio modinho uma época, até hoje eu acho um pouco, mas diminuiu um pouco, que é o Wicked, ou seja, a história não contada das Bruxas de Oz. Esse musical eu conheci ele há um bom tempo atrás, e cada vez mais a história dele, principalmente, vem e vai voltando. Depois eu acabei lendo o livro também, que é inclusive muito bom, mas o foco aqui a gente vai focar no musical. E ele acabou sendo um musical que acabou refletindo minha vida em vários aspectos, principalmente porque eu consigo trabalhar com ele, ele me lembra muito vários aspectos da minha vida, por conta da Glinda e da Elphaba. Quem não conhece a história do musical, o musical ele conta o seguinte, ele conta a história de duas bruxas, né, no caso as bruxas do Mágico de Oz. Ele conta toda a história do universo do Mágico de Oz antes da hora de chegar em Oz. Então o que acontece? Ele conta a história de como a bruxa verde, a bruxa má do oeste, que no caso do Wicked é chamado de Elphaba, e a gente tem a Glinda, que é a bruxa boa do norte. A gente conhece elas na época que elas vão para a faculdade. A Elphaba, ela é toda introvertida, tem as emoções dela, ela vai segurando, ela não conversa muito, não se expressa, não fala aquilo que está passando. E em contrapartida a gente tem a Glinda, que é a versão super social, a versão que se interage com todo mundo, que conversa com todo mundo e tudo mais, mas tudo muito na superficialidade. Conforme vai seguindo o musical, a gente vê que a Glinda acaba sendo muito mais do que aquilo tudo. E eu me identificava sempre com a história das duas em vários aspectos. Uma com a Elphaba, com a dificuldade de expressar as emoções ou o que ela estava sentindo, e a Glinda por esse ponto também, de sempre ser moldada ali para ser, tipo, muito simpática o tempo todo, muito socialzinha o tempo todo. Então eu acabava me identificando muito por isso. E aqui na lista eu vou dar 3 músicas que me chamam a atenção, as minhas 3 favoritas de cada musical. E no caso de Wicked, as minhas 3 favoritas eu posso dizer que é I Am Not That Girl, que é super, super, super emotiva, uma balada maravilhosa. A gente tem Dear Old X, que é a música quando elas chegam na faculdade, e é a música que, assim, tem um arranjo vocal maravilhoso, é super curtinha, mas ela é maravilhosa. E a gente tem também No Good Deed, que é uma música ali que faz parte da história, não vou falar muito para quem não assistiu, não dá spoilers, mas é uma música fantástica que traz um conceito muito bom a respeito dessa questão de bem ou mal e do que é recompensado. Depois disso a gente vai ter o Dear Evan Hansen, que é um musical que conta a história de um rapaz que é mais introvertido, não conversa muito com a sociedade, não conversa muito com o pessoal, tem dificuldade de comunicação também, e ele quebra o braço dele caindo de uma árvore. E aí o que acontece? Ele passa por tratamento psicológico e a psicóloga dele fala pra ele que ele deveria escrever algumas cartas se incentivando, contando algumas coisas pra ele e tudo mais. E ele sempre escreve essas cartas começando com Dear Evan Hansen, ou seja, querido Evan Hansen, que é o nome do personagem. E aí, bem no início da história, isso não é um spoiler, pra você que não conhece esse musical, não vou contar todo, desenrolar pra frente, mas no musical,
um rapaz que é irmão da menina que ele é afim, da menina que ele é apaixonado, acaba encontrando com ele e vê uma dessas cartas. Rouba a carta dele por fazer um bullying, aquela coisa. E ali já o menino acaba se matando. E ele morre sendo encontrado com essa carta do Dear Evan Hansen. As pessoas suspeitam como se essa carta fosse o menino que se suicidou escrevendo pro Evan Hansen. E aí começa toda a confusão do musical, porque aí as pessoas acham que os dois eram amigos e tudo mais. É um musical que vale muito a pena conferir. E ele, pra mim, ele é muito fantástico por essa relação um pouco mais pra baixo de um musical do que essa versão mais rápida que geralmente a gente tem, que é tudo muito up e tudo mais. Então ele traz uma pesada um pouco mais dramática. E eu gosto muito disso. Vale ressaltar que nele a gente tem o Ben Platt, que é da série The Politician, e ele fez alguns outros trabalhos também para filmes. E ele é um ator incrível, ganhou o Tony de melhor ator principal no ano em que ele concorreu. Ressaltando três músicas do musical, eu quero You falar Will sobre Be Found, You Will Be Found, que é essa pegada um pouco mais dramática, mais pesada. Waving Through a Window, que é a música de abertura ali do musical. Ele faz que o Thelma, Ele que faz é que o uma Thelma, música mais romântica, mais bonitinha, que também é show. Muito. O próximo que eu vou falar agora é também o musical Hamilton, que hoje em dia acabou também sendo um itemzinho meio cult, conhecido pela galera. E que ele fala o quê? Fala basicamente da história de um dos pais fundadores dos Estados Unidos, que é Alexander Hamilton, que foi responsável pela Constituição e mais um monte de outras partes nesse processo da independência dos Estados Unidos da Inglaterra. É uma história também que é cheia de acontecimentos, é um musical assim mais denso. Ele é, apesar de ser um musical muito bom, ele é um musical um pouco mais difícil de você acompanhar, mas justamente pelo fato do que me chama a atenção, que o musical inteiro é contado por rap, hip hop. Então não tem falas, são todos contados através das músicas. Mas a história é muito boa, foi feita de uma forma muito genial pelo Lin-Manuel Miranda, que é também o compositor de Moana, é o compositor de... ele participa, ele atua em Mary Poppins, O Retorno. Então assim, é um ator, cantor, enfim, compositor muito fantástico. E dando um destaque para 3 músicas deste musical, eu quero primeiro jogar Satisfied, que mostra, para quem for acompanhar pela história, mostra a mesma música que foi cantada anteriormente, de um outro ponto de vista, do ponto de vista de uma das irmãs que estava presente no casamento, contando o quanto ela era apaixonada pelo Hamilton, mas ela não ia ficar com ele por algumas questões sociais e tudo mais. Por isso, a irmã mais nova dela estava se casando ali com o Hamilton. You'll Be Back, que é cantada pelo Jonathan Groff, de uma forma muito fantástica, que ele fazia o King George. E é muito, muito fantástico essa música, eu sou apaixonado por ela. E existe a música também, Dear Theodosia, que é uma música muito legal, que o Hamilton e mais um outro personagem, que agora eu esqueci o nome, eles estão escrevendo cartas para os seus filhos, que eles estão indo para a guerra, mas estão escrevendo algumas cartas para deixar para seus filhos. E eu quero dar uma menção honrosa à música que juntou Dear Evan Hansen e Hamilton. Existe uma música que foi gravada pelo Ben Platt junto com o Lin-Manuel Miranda, onde eles misturaram a música You Will Be Found com The Story of Tonight, e que acabou se tornando Tonight Found. E é uma música muito show, e ela foi feita já foi feita durante esse período com problemas com imigração e todo esse período bem pesado que estava acontecendo com o Trump lá nos Estados Unidos, para dar uma força pra galera e tudo mais. Então é uma música que também vale a pena conferir. Depois a gente tem um que, é muito meu queridinho, que é o Hairspray, que é um musical muito fantástico, que ele é extremamente divertido, mas além dele ser divertido, ele traz algumas críticas sociais, algum que é ali por trás. Ele acontece nos anos 60, e ele conta a história de uma menina completamente fora dos padrões, que era uma menina gordinha, e que não se encaixava com os padrões da época. Até mesmo o seu cabelo não se encaixava muito com os padrões do que era um cabelo para uma mulher naquela época. E o musical ele começa a lidar com essas questões de padrões, ele trabalha muito a questão de racismo, e é muito bem feito. O filme mesmo existe o primeiro, que é de 1900 e enfim,
E existe o filme de 2004, que é um filme que foi estrelado por um elenco muito maravilhoso, que a gente tem Zac Efron, a gente tem John Travolta, que inclusive, uma curiosidade, ele faz o papel da mãe da personagem principal, e é muito, muito bom ele fazendo. Então a gente tem Zac Efron, John Travolta, a gente tem... Zac Efron, John Travolta, a gente tem Queen Latifah, entre vários outros personagens muito, muito shows, ok? Vários outros atores muito bons. E meus 3 destaques de música para Hamilton, a gente vai jogar The New Girl in Town, Big, Blonde and Beautiful, que inclusive é uma música muito, muito empoderadora. E I Know Where I've Been, que hoje em dia acabou se tornando muito uma representação de movimentos negros e muito, muito show, tanto que existem alguns vídeos até no YouTube da Queen Latifah cantando em vários outros eventos. E ficou muito, muito bom. Agora, se eu já tinha falado de Wicked, eu precisava mencionar algum outro dele que, cara, é muito, tipo, um dos caras mais incríveis, assim, eu acho, mais reverenciados dessa época mais atual dos musicais da Broadway, que é o Stephen Schwartz, que é o compositor já de Wicked, e ele também foi o compositor, no caso deste que eu vou falar, que foi o seu primeiro musical, que é o Godspell. Godspell, como o nome a gente já começa a deduzir, ele é um musical que ele conta a história da vida de Jesus e do período que ele ficou na Terra, na verdade, ali da fase adulta dele, mas de uma maneira muito bem humorada e muito divertida. Tem alguns truques de mágica no musical, algumas partes ali bem interessantes. É um elenco de uma forma muito mais criativa e reduzida do que acontece nos outros musicais, geralmente. Então ele é um musical que ele vai contar com um elenco de 11 pessoas, e são essas 11 pessoas que vão fazer o musical inteiro. Não tem figurantes, não tem muitos cenários, e nem muitas trocas de figurino, o que é muito legal. Então ele apresenta de uma forma mais criativa e dá para ser trabalhado de uma forma muito inteligente. Quero dar um destaque para alguns personagens que eu amo demais, que é o personagem de Jesus e o personagem de Judas, que foram feitos de formas muito, muito brilhantes. Meus destaques para Godspell, eu vou colocar It's All for the Best, Learn Your Lessons Well, e o finale, ou seja, a música final do musical, que conta a crucificação de Jesus, que é muito, muito linda. Um arranjo vocal maravilhoso.